fundamental quando se trabalha em comunhão, em unidade. Efésios capítulo de número 6, verso de número 13, eu quero convidar, pedir a você se colocar de pé nessa noite. Nós vamos fazer aqui a leitura do texto. Glórias a Deus. Todos têm? Se você não tem, é só acompanhar aí, ó, no telão. Amém? Glórias a Deus. Que diz assim a palavra do Senhor: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Amém? Vamos ler mais uma vez? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Amém? Tome o teu assento, por gentileza. Eu quero nessa noite, você que gosta de anotar, anote aí. Qual a sua capacidade de suportar impacto? Qual é a sua capacidade de suportar, num outro palavreado, pancada, suportar impacto, suportar tranco e permanecer firme? Eu quero falar sobre isso nessa noite. O texto que Paulo escreve, ele está dizendo de uma armadura que é a armadura de Deus, que é o revestimento do céu, que é a presença de Deus e da importância da presença de Deus na vida do cristão. E ele pega e ele diz, olha, essa armadura de Deus, você precisa tomar ela, revestir dessa armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mau, resistir ao adversário, resistir aos problemas diários, resistir às aflições, resistir a tantas coisas que podem sobrevir diante de nós. Então Paulo está dizendo que essa armadura, essa presença, ela vai nos dar uma resistência para poder suportar o dia mau, suportar o impacto, suportar as pancadas, suportar os trancos da vida, as decepções da vida, os problemas da vida. Então ele segue dizendo, e havendo feito tudo, é um outro detalhe desse versículo que Paulo ele diz, havendo feito tudo, ficar firmes, permanecer firme diante das adversidades, dos problemas, eu preciso permanecer firme. Então Paulo ele está dando umas instruções aqui, e por isso eu repito para você qual é a nossa capacidade, a sua capacidade de suportar as adversidades. Como que está o teu posicionamento? Como que está a tua estrutura diante de Deus? Diante dessa presença de Deus, porque nós habitamos em um mundo caído. E sabemos que as aflições estão presentes. Jesus ele diz que no mundo teríamos aflições. Mas como permanecer firme no dia mau? Revestindo da armadura de Deus. Revestindo da armadura de Deus. O revestimento. Essa capacitação que não vem de leitura em si, mas vem de relacionamento com Deus. De um bom relacionamento entre a criatura, o filho e o pai. Isso me garante a vitória. Isso me garante permanecer. As lutas ou as adversidades vai revelar como estou ou quem sou.
as lutas, as adversidades, o dia mau revela, mostra se estamos preparados ou não. Um atleta em uma competição, se ele vai mostrar no decorrer da jornada, dos desafios, dos obstáculos nas Olimpíadas, se ele está preparado ou se ele se preparou para essa competição, sim ou não? Essa pessoa precisa estar preparada. Ela precisa ter a resistência. Tem uma competição que chama Ironman. Essa pessoa, ela não só tem que pedalar a sua bicicleta quilômetros, como também ela tem que descer dela, caminhar correndo outros quilômetros, depois entrar no mar e nadar mais alguns quilômetros e seguir correndo até chegar ao local. Veja bem que essa pessoa precisa ter uma resistência. Resistência, porque muitos não terminam a prova. Muitos não conseguem finalizar a prova. Por quê? Porque a resistência vai ser diferente de um para com a outra pessoa. Aquele que se prepara, aquele que não se prepara. Vestibular é a mesma coisa. Aquele que se prepara para um vestibular, ele consegue atingir o objetivo. Ele se prepara. Mas aquele que não se prepara e apenas ele ora e diz, Senhor, me ajuda, certamente ele vai ter dificuldade. Porque se ele não se prepara, não tem como o próprio Deus lembrar de coisas que ele não estudou. Isso é uma lógica. Então a gente olha para as Escrituras e a gente aprende que as lutas, as adversidades, vai revelando o nível de maturidade e como eu estou diante de Deus. Se as lutas, as adversidades, as afrontas do inimigo, ela vai revelar como que eu vou reagir nesse dia. Como que você vai reagir às provocações? Como que você vai reagir como servo do Senhor às situações, a lutas, às adversidades, a notícias desconfortáveis, a notícias ruins? Então isso tudo está ligado à questão da resistência. Isso tudo está ligado na questão da minha capacidade de suportar as adversidades, suportar as aflições e manter o quê? O bom ânimo, manter o posicionamento. O apóstolo Paulo, ele usa uma expressão em 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 57 e o verso 58, que ele diz assim: mas graças a Deus, que nos dá a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Está vendo a palavra firmes? Novamente, sede firmes. Não só firmes, mas constantes. Sempre abundantes, ou seja, melhorando na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, que tem uma recompensa. Mas para isso eu preciso permanecer firme, constante, entendendo que no meio de um caos eu não posso mudar o meu ritmo. Eu preciso permanecer. E essa virtude, eu anotei aqui, é uma virtude da resistência, é uma virtude que todo cristão precisa ter. Todos nós precisamos ter. Afinal, irmãos, nós temos as Escrituras em mãos e nós estamos cientes de que todos os personagens passaram por aflições. Todos eles estão aqui registrados, as lutas, as adversidades. Subimos, falamos, você menciona, você prega, você fala também sobre personagens. Mas e quando somos nós o personagem que estamos inseridos na história?
como reagir? Como eu estou? Está a minha resistência diante disso? Porque Paulo ele diz, tanto em Efésios, que eu preciso me revestir da armadura de Deus, para que eu possa permanecer firme no dia mau, ficar firme, resistir, ou seja, resistir, para que eu não venha desanimar, para que eu não venha perder as forças, para que eu não venha ser engolido pelas notícias, desanimados, para que o meu semblante não venha desfalecer diante das notícias, para que eu não venha me desesperar diante das situações. Eu preciso me revestir. Para isso eu preciso entender que pela graça de Deus, eu já tenho a vitória no Senhor Jesus, mas eu preciso ficar firme. Eu preciso permanecer, eu preciso ser constante. E ser constante, e nós temos ouvido muitas pessoas ultimamente, a palavra resiliência. Muito usada, antigamente não era tão usada assim, mas se tornou muito conhecida essa palavra, resiliência, conseguir superar grande dificuldade ou pressão em vida, tirando disso mais força e aprendizado. Isso é resiliência. É não se tornar amargo em meio ao caos, mas permanecer firme na essência que você tem em Deus. Não se deixar ser contaminado por pessoas que já se frustraram, pessoas que já se desanimaram. Eu preciso me revestir da armadura de Deus. E aqui eu posso usar aqui a expressão quando Paulo também usa o capacete da salvação, porque o capacete vai proteger minha mente, meu cérebro, meus pensamentos, para que os dardos inflamáveis do maligno não venham encontrar lugar na minha vida. Então eu tenho que olhar para as Escrituras e no meio do caos continuar tirando lições. Você sempre me ouve falar isso. Quais as lições que nós vamos tirar? O que eu preciso aprender? E você, como cristão, você precisa entender o seguinte: nas lutas que você passar, você precisa reavaliar a situação e tirar lições dela na tua vida. Aprender, peneirar tudo, irmãos, para que você possa olhar para a situação e discernir, entender, olhar com clareza aquilo que está acontecendo. Isso é resiliência. É não se deixar ser moldado por uma situação desconfortável ou algo que o mundo está vivendo. Isso vai afetar você e a tua casa. Você vai dizer: não, eu e a minha casa servimos ao Senhor. A situação pode realmente estar desfavorável, mas eu tenho resiliência. Eu estou revestido da armadura de Deus. Mas existe uma outra palavra que está ligada à resistência, à resiliência. É a mesma família, se chama tenacidade. Tenacidade é algo que vai detectar, vai forjar ou vai saber, vai mostrar a força de um objeto ou de um material, até o quanto ele suporta uma pancada, até quanto ele suporta uma situação. Tenacidade é algo tenaz é algo que suporta, não se rompe, não se quebra. O vidro não é tenaz, o vidro quebra com facilidade. Você bate um copo na ponta de alguma coisa, ele logo quebra. O diamante não. O diamante já tem força. Ele é algo tenaz, ele é algo que tem tenacidade. Ele suporta. Existem peças em um automóvel, e eu trabalho com isso, que ela não se rompe. O carro pode chocar
e ele não vai se romper. Ele amassa, ele se dobra, mas ele não quebra. Isso é um objeto tenaz, que tem tenacidade. E o que eu quero aprender com isso? Eu quero aprender com isso que existe situações que eu preciso ter essa resistência, essa resiliência, essa determinação. Eu preciso ter essa tenacidade na minha vida, para não ser quebrado aí por qualquer situações, problemas. Você percebe, eu falei sobre o Iron Man, esses homens, né, de competição, mas tem também os boxeadores. Tem pessoas que suportam a pancada, sim ou não? Ele não é tão bom de luta, ele não tem tanta habilidade, mas ele tem resistência. Ele leva a pancada e não cai. E quando ele dá uma ou duas pancadas no adversário, ele logo cai. Já percebeu isso? Tem pessoas que não suportam, eles não aguentam. Ele tem habilidade, mas aquela outra pessoa tem tanta resistência que ele leva uma sequência de pancada, de socos, mas permanece. E quando ele acerta aquele adversário, ele não tem resistência, ele logo cai. Nós precisamos tirar lições disso para a nossa vida hoje. Por quê? Porque eu preciso ter essa resistência, irmãos. Você não é um objeto frágilzinho, não, irmãos. Somos vitoriosos em Cristo Jesus. O objeto frágil, ele vem escrito o que na caixa? Frágil. Tem que carregar assim. O cristal ele quebra só com um barulho, se fizer num local, se ou não. Um barulho forte pode quebrar. O cristal é caro, mas é frágil. Nós somos feitos de barro. Somos vaso nas mãos do oleiro. Aleluia. Somos vaso nas mãos do oleiro. Aleluias. Quem tem trabalhado em nós é o Senhor, o Todo-Poderoso. Tem amassado o barro, preparado a gente, levado para o forno, aquecido ali e nos tira. E quando nós não estamos muito bom nada, Ele nos põe de novo lá dentro para poder fazer um vaso de honra. Tenacidade, resistência, resiliência. Eu não sei o que você quer usar nessa noite, mas eu quero aqui nessa noite passar para você, dizer para você que você é um dos personagens dessa história, que não tem como viver sem luta, não tem como viver sem problema, não tem como viver sem carregar a cruz. As decepções vão vir, os problemas vão vir. Você vai ser vendido também como o próprio José, sim ou não? Gostamos da história de José, lemos, pregamos, mas e quando você é o personagem José? Você vai reagir como José? Porque José, ele enfrenta, José é essa pessoa com resiliência, José consegue extrair dos problemas uma estrutura, irmãos, e uma confiança do céu sobre a vida dele. Aleluia! José é essa pessoa que foi vendido, o pai dele fez uma capa colorida, algumas versões diz de mangas longas, irmãos, e aquilo gerou um problema na vida de José. Mas José suportou tudo aquilo. José soube que os seus irmãos o haviam vendido. O problema estava inserido ali. José, ele é passado por várias outras situações, você sabe. Mas ele persistiu, ele permaneceu. Ele não deixou aquela situação fazer ele se tornar vingativo nem amargo. Ele aprendeu com aquilo. Ele entendeu, e você sabe muito bem a história, lá no finalzinho, você que é bom de Bíblia, você sabe que lá no finalzinho, quando ele encontra com os irmãos dele, que o sonho que ele tinha tido se realiza ali, concretiza com eles se dobrando diante de José, e eles reconhecem que aquele rapaz, aquele governador,
é José. A palavra de José foi o quê? Não foi vocês que me venderam, foi Deus que me enviou aqui. Amém. Aleluias! Oh, glória a Deus! José, ele não se tornou amargo. Aleluia! Vingativo. Não, José, ele é essa pessoa que consegue extrair, entender que essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, como diz o apóstolo Paulo. Aleluia. E é isso que eu quero passar para você nessa noite. É isso que eu quero levá-lo a entender nessa noite. Que as lutas virão, mas você vai detectar a ação do inimigo. Vai se revestir da armadura de Deus. Vai guardar o teu coração diante do Senhor. Não vai deixar a tua mente ser afetada por palavras sabotadoras, desanimadoras, de pessoas que desistiram. Não vão fazer você desistir em nome de Jesus. Aleluias. Quantos estão entendendo? Diga amém. É muito importante, por quê? Porque as guerras virão, irmão, sim ou não? Você olha para a história, você sabe que Israel estava em guerra. Deus dava vitória. Havia um período de paz. Levantava-se outra guerra. É assim que acontece. Mas eu preciso aprender como José. Olhar as situações, tirar lições, mas não permitir que isso venha me engolir, venha mudar a essência de Deus dentro de mim. Venha fechar o meu coração. Venha me fazer ficar olhando todo mundo igual. Não. Eu tenho a mente de Cristo. Eu penso como Cristo. José é um exemplo. Outro exemplo, Davi. Quantas vezes Davi foi perseguido por Saul? Mas Davi, ele era um homem que Deus olhou para ele e achou graça em Davi. Davi, ele foi o homem segundo o coração de Deus. Um homem que aprendeu, foi moldado por Deus. Um menino que também enfrentou as mesmas situações dentro da sua própria casa, com seus irmãos. Mas ele tirou lições de tudo aquilo. Ele aprendeu, quando ele se torna rei de Israel, ele diz, olha, não foi, eu estava detrás das malhadas, ó Deus, quando o Senhor me escolheu. O Senhor pode tirar tudo, a minha coroa é tua, as minhas vestes de rei é tua, o meu palácio, foi isso tudo, foi o Senhor que me deu, mas eu te peço uma coisa, ó Deus, não tire de mim a tua presença. Olha só isso, irmãos. São coisas que a gente precisa olhar para as situações e aprender. Davi reconheceu que errou, Davi reconheceu que havia pecado, Davi reconheceu que havia feito algo errado, mas ele reconheceu e Deus então abraçou ele de novo. Então as lutas, os problemas, às vezes são gerados por nós mesmos, sim ou não? Eu acredito que todos aqui têm alguma experiência que poderia dizer assim, se fosse hoje eu não teria tomado aquela decisão. Se fosse hoje, se eu tivesse a mentalidade, a visão, o entendimento que eu tenho hoje, eu não teria entrado naquele negócio. Todos nós. Então é isso que a gente precisa aprender, avaliar, entender, compreender, que as lutas virão, mas eu não vou permitir que essas lutas venham mudar aquilo que Deus está construindo dentro de mim. Porque as lutas, a adversidade vai mostrar como nós estamos. As lutas, as adversidades faz parte do processo de Deus. Para que Ele possa entregar a promessa na minha mão, eu preciso ser aprovado no processo. Quantos podem dar glória a Deus por isso? O processo é necessário. Irmão, ninguém alcança um nível sem passar por um teste, um processo. Não tem como. Não tem que ser tudo acompanhado. A construção desse edifício aqui foi acompanhado por alguém, um arquiteto, que antes de começar a subir, ele teve que vir aqui e detectar se as colunas estavam
conforme aquilo que é exigido, sim ou não? Senão não pode continuar a obra. E o alicerce da nossa vida chama-se Jesus de Nazaré. Ninguém pode mudar esse alicerce. Jesus é o alicerce das nossas vidas. Aleluia. Ninguém pode mudar essa palavra que aqui está, irmãos. Palavra do Senhor. Aleluias. E tantos outros personagens, irmãos. Daniel, lembra de Daniel? No cativeiro. Mas permaneceu o quê? Fiel a Deus. Tiveram que inventar uma mentira acerca de Daniel para colocar ele na cova dos leões. Tiveram que inventar mentira para tentar colocar aqueles rapazes ali, fazer tantas coisas com Daniel e com seus amigos. Mas eles estavam firmes, decididos quem era Deus na vida deles. Será que nós podemos olhar para dentro de nós e entender que as lutas, a adversidade, os problemas, isso faz parte? Isso eu vou tirar lições desses problemas. Eu não vou ficar aí nos cantos e chorando e com comiseração na minha vida, que isso não vai resolver nada, sim ou não? Não vai adiantar ficar indo para a rede social e ficar, estou sofrendo, estou chorando, ninguém me ama. Isso não resolve o seu problema. Isso só expõe você mesmo. Eu preciso entender quem eu sou em Cristo. Eu sou mais do que vencedor. E o que depende é revestirmos da armadura de Deus. É a presença dele. Porque a pancada vai vir, mas não vai te mover. Tu está firme. Quem aguenta a pancada aí? É para aguentar, irmão. Romanos capítulo 5, verso 1 diz assim: agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, veja bem a expressão que Paulo usa. Somos aceitos por Deus pela nossa fé nele. Temos paz com ele. Temos paz com ele, com Cristo. Guarde isso. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, essa vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência traz a aprovação de Deus. E essa aprovação cria esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Romanos 12 diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Em Cristo, nós encontramos a paz em meio às tormentas, em meio aos problemas. Em Cristo, a nossa fé em Cristo nos faz olhar para a adversidade ou para as afrontas. Lembra de Davi e Golias? A afronta de Golias não trouxe medo no coração de Davi, porque Davi tinha certeza da vitória. E sabia que a afronta de Golias era contra o Senhor dos exércitos. Essa paz, essa certeza, essa confiança que nós precisamos ter. Que as lutas, os problemas, as adversidades, elas fazem parte. Eu vou ler mais alguns versículos com você. Filipenses 1, verso 12 ao 14 diz assim: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o proveito do Evangelho. Quem está falando isso? Paulo. Onde Paulo está, pastor? Preso. Preso. Não, ele não está no jardim, não. Ele não está passeando, não. Ele não está em Cancún, ele não está em Bahamas. Ele está preso.
preso, e entendendo que as coisas que lhe aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo, porque não é prisões que ele aponta para César, para o Império Romano. Eu sou prisioneiro de César. Você não encontra Paulo falando isso. Ele fala, eu sou prisioneiro de Cristo. De Cristo. Não é César que está me prendendo. Eu sou prisioneiro de Cristo. É Cristo que me quer preso aqui. É Cristo que me quer... Porque Paulo, ele tem essa tenacidade. Pode ser açoitado, mas ele continua ali. Ele vai falar isso aos Gálatas, ele vai dizer aos Coríntios, ele vai dizer, eu sofri naufrágios. Eu fui picado por uma serpente. Eles achavam que eu ia morrer. Fui açoitado várias vezes. Fui apedrejado e tido como morto. Fui abandonado no cárcere. Só Lucas esteve comigo. Esse é um homem que suporta, que aguenta. Quantos estão aqui dispostos a aguentar isso? Aleluia. Deus quer trabalhar isso em nós, irmãos. Para não ficar aí, sabe, de toda hora. Não, irmãos, você tem que ter tenacidade, resiliência. Suportar o dia mau. Coloque isso em prática em sua vida, em nome de Jesus. Eu sei que cada um tem uma estrutura, mas todo mundo em Cristo é igual. Em Cristo nós somos iguais. E Paulo, ele vai dizer, e muitos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Ou seja, ele está dizendo, tudo isso contribuiu para que o Wilson tivesse ânimo e continuasse pregando a minha palavra. Aleluia! Quando você tem essa tenacidade, esse exemplo, esse testemunho, alguém da tua família, alguém do teu trabalho, vai olhar para você e vai dizer, esse camarada é dos bons. Ele não desiste. Eu conheço a história dele. Eu sei o que ele enfrentou, o que ele tem passado, mas ele, olha a resistência dele. Olha o posicionamento dele, olha a postura dele, gente. As pessoas vão olhar isso, elas precisam olhar isso em nós. Eu mencionei aqui na oração de terça-feira, o homem quando constrói, Jesus ele fala aquela parábola do homem que vai construir aquela torre. E ele diz assim, olha... É bom que você faça primeiro o orçamento. Para que você não pare. Não foi isso, filho? Que você não pare no meio da obra. Tenacidade é, eu vou até o fim. Aleluias. Oh, diga para mim aí. Diga para o Senhor, para o céu ouvir. Eu irei até o fim. Aleluias. Essa luta não vai te parar. Esse deserto não vai te parar. Essa afronta não vai te parar. Essa porta que fechou não vai entristecer você. E Deus tem poder para abrir outra porta para você. Abençoar você de outra maneira. Você quer que Ele te abençoe assim, mas Ele resolveu te abençoar de outra maneira. Diga glória a Deus por isso. Aleluia. A porta que Ele abre, ninguém fecha. A que Ele fecha, ninguém abre. Aleluia, Ele tem todo o poder. Se a presença dEle está em nós, revestido dessa armadura dEle, meu irmão, pode dar pancada, mas a pancada está pegando a armadura de Deus. Aleluia. É na armadura de Deus. Você tem que entender isso, irmãos. Mentalidade de reino volto a mencionar para você, Davi não leva para o lado pessoal quando Davi está chamando ele de franzininho, pequenininho, um 0-0 à esquerda, não. Golias está olhando para ele e falando assim, você vem comigo isso aí? Olha que menino chato, pequeno, vou dar um chute nele. Davi não leva para o lado pessoal. Davi, ele diz, quem és tu, incircunciso filisteu, para afrontar, ele não diz ele, ao Deus de Israel. Outra coisa, outro comportamento, outra atitude. A resistência é do Senhor, irmãos.
A armadura de Deus em nós, meu irmão, toda afronta não é contra você em si, é contra o próprio céu. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Paulo, ele vai dizer algo muito interessante. Eu falei aqui das prisões. E Paulo, ele vai mencionar isso aos 2 Coríntios 11, 23. Ele vai dizer: são ministros de Cristo. Uma pergunta: falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais em perigo de morte. Muitas vezes recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, que eram os patrícios judeus, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalho e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e em nudez. Isso aqui é um homem, irmão, que está cheio de Deus. Quando você está cheio de Deus, você não fica olhando para o problema, mais um problema. Não, irmão, você está firme, pode vir. Você vai começar a selecionar, pode vir. Isso não me pega mais. Isso não me para mais. Estou preparado para algo, pode vir, pode mandar, porque Deus está conosco. Guarde isso com você. Nós precisamos ter essa tenacidade, essa resiliência, entender os planos, os propósitos de Deus. Ser feliz, anote aí, não é viver apenas momentos de alegria. É ter coragem de enfrentar os momentos de tristeza e sabedoria para transformar os problemas em aprendizados. Quer que eu repita? Eu repito. Ser feliz não é viver apenas momentos de alegria. É ter coragem de enfrentar os momentos de tristeza e sabedoria para transformar os problemas em aprendizados. Aprender, tirar lições. E um dos exemplos aqui, eu mencionei aqui Paulo, eu mencionei Davi, mas eu tenho que mencionar o nosso Jesus. O nosso Jesus é a espinha dorsal do universo, do homem, de tudo, da sabedoria. Ele é o tudo. E eu li esse texto aqui na oração. Hebreus capítulo 12. Leia comigo o verso 2 e o verso 3. Jesus, ele diz, olhando para Jesus, o escritor está dizendo, olhando para quem? Para Jesus. Irmão, se você não tiver revestido a armadura de Deus, que é a presença de Deus, o revestimento. O Espírito Santo, quando vem em Atos dos Apóstolos, ele vem o quê? Revestindo. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. É um revestimento. Revestimento é a presença de Deus em nós. Revestimento é ter a nossa mente no céu e não na terra. E aqui, olhando para Jesus, olhando, é a mesma coisa de revestir da armadura dele. Autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo lhe estava proposto, suportou o quê? A cruz. Ele suportou a cruz, desprezando a afronta, a vergonha, assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Jesus suportou. E o escritor aqui, ao livro de Hebreus, ele está dizendo o quê?
Olhai para Jesus, ele suportou, ele enfrentou, ele aguentou, para que o seu ânimo não caia, para que você não desfaleça o teu ânimo, para que você não desanime, não fique à beira do caminho. Olhe para Jesus. E você sabe o que ele enfrentou, sim ou não? Cuspiram no rosto dele, esbofetearam ele, açoitaram ele, chamaram ele de príncipe de Beelzebul, príncipe dos demônios. A própria família diz: vai embora daqui de Nazaré, não fica aqui não, vai para outro canto. Sabe, irmãos, Jesus suportou tudo isso, as afrontas, o desprezo. Às vezes as pessoas ficam desprezadas e, irmãos, isso não é nada. Venhamos crescer, avançar, como Paulo escreve à igreja de Corinto, dizendo: até quando? Capítulo de número 1 Coríntios, capítulo número 3, até quando? Tenho que conversar com vocês aqui como meninos. Uma igreja que tinha todos os dons, irmãos. A igreja de Corinto tinha todos os dons. Tinha interpretação, tinha todos os dons existentes. Mas Paulo olha para eles: vocês parecem meninos inconstantes, tem que dar mingau para vocês, leite, mamadeira. Não posso falar com vocês como espirituais, porque vós sois carnais. Isso que a gente precisa aprender, olhar para Jesus. Jesus suportou, Jesus aguentou. E você precisa se revestir para você entender: pastor, o senhor está nos preparando para quê? Para a prova? Irmãos, a vida nós somos entregues à morte todos os dias. Paulo fala isso. A questão é que nós não queremos levar o negócio ao pé da letra. A gente quer enganar a nós mesmos. A gente quer ficar pelos cantos aí e querendo um abraço toda hora. Se dependesse de abraço toda hora, coitado de mim. E talvez está o contrário de você também. Porque tem um momento, irmão, que é o Senhor, é Deus, é a presença dEle. E nada mais pode socorrer você em certos momentos, é só Ele. É por isso que Ele não divide a sua glória com ninguém. É por isso que Ele nos ensina dizendo: você prepara o teu lombo. Porque por causa do meu nome serás afligido, preso. Mas o crente parece que é um evangelho que não pode passar por luta, irmão. Isso não é o evangelho de Cristo. Paulo, ele nos ensina. Ele diz o que? Não vivo, mas eu. Se eu não vivo, mas quem vive é Cristo. Ele pega e responde: não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. E da forma que eu vivo hoje na carne, aí ele pega e diz, ele vai dando uma sequência: não faço eu, mas é Cristo em mim. Tudo vem em Cristo, através da nossa fé. Então eu preciso entender isso, eu preciso compreender que o Senhor está no controle de todas as coisas. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. Se eu estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu estou vivo, mas eu estou vivo, estou morto em Cristo. Eu estou vivo, mas estou morto. Consegue entender, né? Morto para mim, morto para as coisas deste mundo, e vivo em Cristo. Vivo em Cristo. Cristo, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou primeiro e se entregou a si mesmo por mim. É um entendimento, compreensão que eu tenho. E finalizo aqui com o último texto. Mateus capítulo 5, verso 10. Jesus, ele diz assim: bem-aventurado. Bem-aventurado você é mais que abençoado. Você é bem-aventurado. Super feliz. Extremamente regozijante deve andar.
Bem-aventurado, milionário, rico, alegre. Os que sofrem perseguição. Mateus 5,10. Por causa da justiça. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Mentindo disserem todo mal contra vós. Por minha causa, exultai e alegrai-vos. Aleluia. Porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Irmãos, eu não sei se você entende, mas o negócio aqui é luta, glória a Deus. Está entendendo isso? Aleluia. Eu sei que parece, mas pastor, irmãos, é a palavra de Deus que me instrui. É a palavra que está me instruindo. Bem-aventurado sois vós quando forem perseguidos por causa do meu nome, por causa do evangelho. Vai acontecer coisas, mas você, olha, dê glória a Deus, exulte ao Senhor, glorifique ao Senhor, não fique pasmado, paralisado aí pelos cantos, não. Glorifique a Deus, porque fizeram isso com Jesus, fizeram isso com os profetas, fizeram isso com os escolhidos do Senhor. Isso é sinal, meu irmão, que você está indo na contramão deste mundo caído. Mas às vezes não queremos, não, pastor. Paulo, ele diz, eu aprendi a ter bastante, em abundância, mas eu aprendi também a não ter nada, passar necessidades, a ser abandonado, a não ter ninguém perto de mim. Eu aprendi, eu entendi o que o Senhor está falando. E isso tudo está ligado a ter resistência, resiliência, tenacidade. As coisas desmoronam e você constrói de novo. Amém. Não deu certo, mas não tem problema. Eu vou reavaliar tudo e vou começar de novo. Amém. Cabeça erguida, irmão. Saber quem você é em Cristo. Às vezes o problema foi a gente gera um problema. Então a gente tem que assumir o que é falha nossa e gerenciar tudo e começar de novo. Caminhar de novo. Deus, ele é o teu sustento. Ele é aquele que te sustenta, aquele que te abençoa, aquele que te guarda. Você precisa guardar isso no seu coração. Não se preocupe com o processo. Desde que você esteja nas mãos do oleiro. Amém. Não se preocupe. Está nas mãos dele? Confia. Deus tem um propósito com a sua vida, mas você precisa suportar o processo. Amém. Deus tem um propósito com a sua vida. Amém. Mas para isso vai depender se você vai suportar o processo. Resiliência, aleluia. Tenacidade, aguentar o tranco, aguentar a luta, ter resistência. Tem competição de mergulhadores para ver quem fica mais tempo embaixo d'água, quem tem mais resistência. A vida é feita de resistência e nós somos atletas de Cristo. Amém. Você precisa ter resistência. Não adianta você, em momentos da competição, toda hora ficar bebendo água. Não resolve o seu problema. Sim ou não? Não pode. Você tem que tomar a quantidade de líquido necessário. Você sabe o caminho, você sabe o processo ali para você chegar. É isso que Deus quer falar com você nessa noite. Falou com você nessa noite. Resistência, porque olha, a caminhada é longa, tem vitória para você, e para você tomar posse dos teus sonhos que você... Quantos estão planejando projetos aí? Quantos aí? Deixa eu ver. Eu sei que todo mundo tem um projetinho aí, não é?
Pois é, depende da tua resistência. Depende de como que você vai processar tudo. Depende de como que está a tua resiliência. Depende de você. O processo vai vir, você querendo ou não, sim ou não? Você querendo ou não vai vir em situações. E você precisa se preparar. Vocês já me ouviram pregando aqui falando, antes da prova vir, você precisa já estar preparado. Você não tem que... Vai ter uma porta de emprego para você amanhã. Ah, mas amanhã você tem que estar preparado. Estou aí amanhã. Preparado. Antes de ser te apresentado alguma coisa, você já tem que estar com as suas ferramentas limpas. Antes de você tomar posse de algo, você precisa já estar com a sua rede limpa para o dia seguinte. Está pegando isso aqui? Você não pode deixar sua rede suja. Não deu para me pescar nada nessa noite, né? Vou jogar a rede aí, amanhã eu cuido disso. Vou lavar ela, limpar, porque amanhã eu vou lançar a rede de novo. Aleluia! Deus, aleluia! Vou lançar a rede de novo. Amém. Pare de desistir dos teus sonhos, dos teus projetos. Elabora, prepara e depois desiste. Tenha resistência. Tenha tenacidade. Suporte os nãos da vida. Os nãos virão, mas os nãos não vão parar você. Eu vou ter que parar, porque senão a gente continua. Lembra da viúva? Lembra da viúva? Aquela viúva que ia diante do juiz? O que ela tinha? Tenacidade, resiliência. Ela recebeu quantos não? Centenas, a Bíblia não fala quantos, mas nos leva a entender que ela ia todos os dias, irmã Thaís, e aquele juiz dizia, não temo a Deus, não temo a homens, e não vou julgar o caso dessa viúva, e não. Ela vinha no dia seguinte e ele dizia, não, só que ela não desistiu. Olha o não aí. Ela usou o não, dizendo, o não que ele está me dando é o não que eu vou usar. Eu não vou desistir também. Eu vou lá todo dia. E aí o texto de Jesus ensina isso. Jesus fala assim, esse juiz não suportando ela vê-la todos os dias, disse, julgarei o caso desta viúva, para que ela pare de me importunar, vai embora. E aí Jesus ele diz, o Pai do céu fará o mesmo por vocês. Não desista. Não desista. Tem vitória para você. Em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos fazer uma oração. Aleluias. A oração que eu peço a você para fazer nessa noite, ela é simples. Que você peça a Deus resistência para a sua vida. Sabedoria sobre a tua vida. A Bíblia nos fala, aquele que não tem, peça que Deus dá, deliberadamente. Então peça ao Senhor sabedoria. E peça ao Senhor agora, sabe o que? Resistência. Senhor, me dê resistência. Me dê resiliência. Me ensina a tirar lições das crises, dos problemas. Não me deixe tornar-me amargo. Não me deixe desfalecer. Faça essa oração essa noite. Deus, ouça o clamor da tua igreja. Ouça o clamor, Senhor, ó Pai, do teu povo. Ouça o nosso clamor nessa noite. Deus, não nos deixe desfalecer. Ó Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos nessa noite que o Senhor fortaleça as vidas aqui, os braços cansados. Ó Pai, dê aí cada um deles, ó Pai, o fortalecimento, ó Pai, do céu sobre a vida deles. Que o Senhor prepare, aleluia, como o Senhor, ó Pai, preparou para Elias uma botija de água e um
pão ali, Senhor, ó Pai, que o Senhor prepare para os meus amados irmãos, para todos nós nessa noite, porque a caminhada é longa, a caminhada é longa, a caminhada é longa. Aleluia. Se alimente, Elias, porque a caminhada é longa. E Elias, com aquele alimento, caminhou 40 dias e 40 noites. Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, fortalece o teu povo, como a tua palavra nos instrui, Senhor. Fortalece, Senhor, ó Pai, esse casal, essa família, esse obreiro. Fortalece, Senhor, o teu povo. Anima, dá vigor, Pai, em nome de Jesus. Abraça, Senhor, socorre, Deus, em nome de Jesus. Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Abençoa, abençoa, abençoa. Renova, renova. Fortalece nessa noite, nesse culto de ceia. Que venham ter, Senhor, resistência, sabedoria. Que nada venha, Senhor, mexer na estrutura deles. Deus, em nome de Jesus. Palavras sabotadoras, desanimadoras. Senhor, pessoas que tentam, Senhor, parar, desanimar, Senhor, ó Pai, os teus filhos. Não permita, Deus, mas renova as nossas forças. Renova as nossas forças. Oh, aleluia. Anima-nos. Oh, aleluia. Oh, Josué, esforça-te e tendes bom ânimo. Não desista, não desanima, não. Anima-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Oh, aleluias. Deus, em nome de Jesus, que a tua presença possa abraçar os teus filhos aqui nessa noite. Oh, em nome de Jesus. E aquele que porventura entrou, Senhor, ó Pai, cabisbaixo, sem força, saia daqui nessa noite revigorado, renovado, fortalecido, Senhor, da armadura do Senhor, revestido da armadura do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, porque a caminhada é longa. Aleluias. Você que estava pensando, eu vou parar. Não, a caminhada é longa, Elias, é longa, Elias. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, abençoe a nossa ceia. Abençoe o nosso momento aqui nessa noite. Senhor, Pai, no partir do pão, no tomar o cálice, venhamos ser, ó Pai, ativados, venhamos ser animados, fortalecidos para a glória do Teu nome. E a igreja do Senhor diga amém. Oh, amém. Aplauda o Senhor, amém. Oh, aleluia. Oh, glórias. Irmãos, eu sinto animado aqui. Aleluia. A gente podia seguir aqui mais uma hora, irmão. Estou gostando, gostei da palavra. Gostei da palavra. Deus é bom, amém? Deus é bom. Deus é bom.